todos e bem-vindos ao canal. Hoje vou contar uma história que ainda me causa arrepios. Vamos para o primeiro relato. É sobre uma viagem que faço todo ano, mas que uma vez quase se tornou a minha última. Desde que eu era bem novo, todo verão, a gente pegava a estrada por 6 horas até a cabana do meu tio perto de um lago. Era a nossa tradição de família. Meu nome é Carlos e mesmo depois que cresci, consegui um emprego e me mudei, continuei a fazer essa viagem sozinho. 6 horas na estrada pode ser uma eternidade, principalmente quando se está só. Naquele ano em particular, a coisa começou complicada. Meu chefe me fez dobrar o turno bem no dia da viagem. Acabei saindo do trabalho muito tarde, o que me forçou a dirigir à noite. Algo que eu realmente não queria fazer. Aquela estrada já era pouco movimentada durante o dia. À noite, era um completo deserto. Ela corta uma floresta densa, com árvores tão juntas que parecem uma parede. Eu sempre fiz essa viagem sem parar, mas dessa vez não tive escolha. Meu irmão, o Rafael, tinha usado o meu carro e, claro, esqueceu de abastecer. O painel começou a piscar, indicando que o combustível estava no fim. Fiquei de olho nas placas, procurando desesperadamente por um posto. A essa altura, não dava para escolher. Eu pararia no primeiro que aparecesse. E então eu vi uma placa de madeira feita à mão com as palavras "Posto de gasolina, próxima saída", pintadas com spray. Achei estranho, mas ignorei a sensação e virei na saída indicada. Só que não havia nada. O asfalto deu lugar a uma estrada de terra batida. Continuei dirigindo com a luz dos faróis cortando a escuridão e finalmente vi algo à minha direita. Era um posto de gasolina, mas logo percebi que estava abandonado, fechado há anos. As bombas de combustível tinham sido arrancadas, as janelas estavam quebradas e o teto parecia prestes a desabar. Era óbvio que eu não conseguiria gasolina ali. Olhei para o painel de novo. Autonomia para apenas mais 2 quilômetros. Era isso. Desisti. Encostei o carro, peguei o celular e liguei para a seguradora. Descrevi minha localização bizarra no meio do nada. Desliguei o motor para economizar a bateria e me preparei para esperar. Passaram-se uns 30 minutos. Meus olhos começaram a se acostumar com a escuridão total. Foi quando comecei a observar melhor o posto abandonado. E eu juro, por tudo que é mais sagrado, que vi um movimento lá dentro. De repente ouvi uma voz distante, quase um sussurro no vento. "Ei, amigo, vem cá." Minha janela estava um pouquinho aberta, só uma fresta, mas foi o suficiente para ouvir perfeitamente. Uma figura alta e magra estava parada ao lado do posto. Eu congelei. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus próprios ouvidos. A figura começou a andar lentamente na direção do meu carro. Eu estava paralisado, incapaz de me mover, de pensar em ligar o carro, de fazer qualquer coisa. Quando a figura chegou perto da janela do passageiro, sussurrou de novo. "Ei, você tá precisando de gasolina?" Só então consegui ver melhor sua aparência. Ele usava roupas grossas de inverno mesmo no verão e tinha um aspecto perturbador, como um desabrigado que passou por maus bocados. "Preciso de gasolina", consegui responder. Ele me disse que tinha um galão de gasolina dentro do posto e que me daria de graça. Tudo o que eu precisava fazer era sair do carro e segui-lo. "Não", respondi secamente. Não havia a menor chance de eu sair da segurança do meu carro trancado. O sorriso dele desapareceu na hora. Ele ficou ali, parado, completamente rígido, com uma expressão vazia e frustrada no rosto. O silêncio que se seguiu foi o minuto mais longo e desconfortável da minha vida. E então, ouvi o melhor som que poderia ter ouvido naquele momento. O barulho de pneus de um caminhão guincho na estrada de terra. A cabeça do homem virou-se instantaneamente na direção do som. Num piscar de olhos, ele correu de volta para o posto e sumiu dentro da floresta escura atrás dele. E foi nesse exato momento que eu vi. Pelo menos 8 outras silhuetas se levantaram de repente de trás dos arbustos em frente ao posto, correndo desesperadamente para a floresta, seguindo o primeiro homem. Eles estavam todos ali, escondidos na escuridão, esperando que eu saísse do carro. O motorista do guincho, um cara enorme chamado Seu Silva, se aproximou do meu carro com uma expressão confusa. "Quem eram aquelas pessoas?" ele perguntou.
Contei tudo a ele, tremendo. Ele imediatamente ligou para a polícia, me deu um pouco de gasolina do galão de emergência dele, e eu saí dali o mais rápido que pude, antes mesmo da viatura chegar. No dia seguinte, fiquei sabendo que a polícia vasculhou a área, mas não encontrou nenhuma daquelas pessoas. Aquela noite assombra meus pensamentos desde então. O homem, o sussurro, como eu o chamo, estava claramente tentando me atrair para uma armadilha. Mas para quê? Eu estava numa estrada de terra vazia, no meio de uma floresta, a quilômetros de qualquer cidade. O que quer que eles planejassem fazer comigo, certamente não era nada bom. A única coisa que sei é que sou eternamente grato por aquele guincho ter chegado exatamente quando chegou. Se não tivesse, quem sabe o que teria acontecido comigo naquela escuridão. Vamos para o segundo relato. Todos os anos, na época das férias, a minha família tinha uma tradição. Juntávamos todo mundo e alugávamos uma casa enorme em algum lugar novo. Era o meu evento preferido do ano. E numa dessas vezes, a cidade escolhida ficava a apenas algumas horas da minha faculdade. Como era perto, decidi ir sozinho de carro. Pensei que seria bom ter meu próprio veículo lá, porque alugar por muito tempo acaba saindo uma fortuna. A viagem ia levar umas 8 horas, e a maior parte do caminho era por uma estrada deserta, literalmente no meio do nada. Depois de umas 5 horas na estrada, já estava escuro como breu. A única coisa que eu conseguia ver era o pedacinho de asfalto que os faróis do meu carro iluminavam. Era uma sensação estranha, um pouco assustadora, mas ao mesmo tempo relaxante. É difícil de explicar. Acho que só quem já dirigiu por uma estrada assim à noite consegue entender. Mais ou menos uma hora depois comecei a perceber uma coisa. Tinha um carro atrás de mim há um bom tempo. Num primeiro momento não achei nada demais. Numa estrada solitária como aquela, era normal alguém estar indo para a mesma cidade que eu. Mas algo parecia errado. O carro começou a chegar cada vez mais perto da minha traseira. Sério, era tão perto que eu jurava que ele ia bater, mas aí ele recuava. E depois de um tempo se aproximava de novo. Cada vez que isso se repetia, eu ficava mais desconfortável. A verdade é que eu estava ficando com muito medo. Pensei comigo mesmo. Se ele quisesse ir mais rápido, já tinha tido 1 milhão de chances de me ultrapassar. Por que ele estava fazendo aquilo? A situação continuou se repetindo por um tempo que pareceu uma eternidade. Foi quando, de repente, eu vi as luzes de um carro de polícia parado no acostamento. Na hora pensei em parar, mas uma parte de mim dizia que eu estava sendo paranoico, que era coisa da minha cabeça. Mesmo assim, decidi confiar na minha intuição. Parei o carro logo atrás da viatura e observei pelo retrovisor o carro suspeito passar por nós e seguir viagem. Um policial, que se apresentou como Capitão Lopes, se aproximou e perguntou se estava tudo bem. Eu contei a ele tudo o que tinha acontecido, admitindo que talvez eu estivesse exagerando. Para minha surpresa, ele levou minha história muito a sério. Não é raro acontecer roubo de carros nessas estradas vazias, ele me explicou. E então, ele se ofereceu para me escoltar por um tempo, talvez só para me deixar mais tranquilo. É claro que eu aceitei na hora. Continuamos a viagem, eu na frente e a viatura logo atrás. Alguns minutos se passaram, e então, do nada, eu vi algo na beira da estrada que me gelou até a alma. Era aquele mesmo carro que estava me seguindo. Ele estava lá, parado, como se estivesse me esperando pacientemente. Assim que o motorista viu a viatura do policial atrás de mim, ele ligou o carro e acelerou bruscamente na direção oposta, fugindo em alta velocidade. O Capitão Lopes imediatamente parou de me seguir, deu meia volta, ligou a sirene e foi atrás do suspeito. E lá estava eu, de novo sozinho na escuridão. No final das contas, as suspeitas do policial estavam certas. Por que mais aquele carro ficaria me esperando? E por que fugiria ao ver a polícia? Eu nunca soube se conseguiram pegar o sujeito ou se ele escapou. Eu nem perguntei o nome do policial direito, mas seja quem for aquele capitão, eu serei eternamente grato. Até hoje eu penso no que poderia ter acontecido naquela noite se eu não tivesse seguido meu instinto e parado para falar com aquele policial. Essa história me ensinou a sempre confiar na nossa intuição. Se algo parece errado, provavelmente está. Vamos para o terceiro relato.
Esta história aconteceu há alguns anos. Eu, Vinícius, decidi de última hora fazer uma viagem de carro bem improvisada, daquelas de bate e volta. Sabe como é? Eu adoro turistar. E tinha uns lugares aqui perto que eu queria muito conhecer antes de voltar para a faculdade em agosto. O plano era simples: acordar cedinho, pegar a estrada, visitar tudo durante o dia e começar a volta para casa lá pelas 9 da noite. Assim, eu otimizava meu tempo e não precisava gastar com hotel. A viagem de ida foi super tranquila, um céu azul, música boa tocando. Mas na volta... na volta a história foi outra. Comecei a dirigir de volta por volta das 10 da noite. O GPS me dizia que seriam umas 4 horas até chegar em casa. Tudo bem, pensei. Só que lá pela metade do caminho, o cansaço bateu com força. Sabe quando seus olhos começam a pesar e você percebe que é perigoso continuar? Foi exatamente isso. Decidi que na próxima parada eu ia encostar e tirar um cochilo de 1 hora. Ainda chegaria em casa num horário razoável. Não demorou muito e avistei um daqueles postos de descanso na beira da estrada. Entrei no estacionamento e a primeira coisa que me chamou a atenção foi a falta de carros. O lugar estava completamente vazio. Sério, se não fossem as luzes acesas, eu juraria que estava abandonado. Mas fiz uma ginástica mental para me acalmar. Faz sentido, já está bem tarde. Entrei, reclinei o banco, programei o alarme para tocar em 1 hora e apaguei. 1 hora depois, o alarme tocou. Acordei ainda meio grogue, com os olhos lacrimejando de sono, mas definitivamente menos exausto. Já estava pronto para ligar o carro e seguir viagem, quando percebi que precisava urgentemente usar o banheiro. Desci do carro e caminhei até a porta do prédio principal. Empurrei a porta, entrei, achei o banheiro masculino e entrei em uma das cabines. Não se passaram nem 30 segundos e ouvi alguém falando no corredor, do lado de fora do banheiro. Aquilo me deu um susto. Eu não tinha ouvido a porta de entrada abrir e, que eu saiba, não tinha nenhum outro carro no estacionamento além do meu. Logo em seguida, a porta do banheiro se abriu. Tentei me acalmar, pensando que talvez fosse só alguém que eu não tinha notado antes. Eu já estava me preparando para sair quando ouvi umas batidinhas leves na porta da minha cabine. Eu respondi meio sem graça: "Com licença, essa cabine está ocupada." Silêncio total. Decidi que ia ficar ali quietinho até a pessoa ir embora. Foi então que, pelo vão da porta, eu percebi. Tinha um olho me observando. No exato instante em que nossos olhos se encontraram, o homem do outro lado começou a gritar e a bater a cabeça freneticamente contra a porta da minha cabine. A adrenalina tomou conta de mim. Sem pensar, usei todo o meu corpo para me chocar contra a porta, abrindo-a com uma violência que derrubou o homem no chão. Comecei a correr o mais rápido que pude para fora daquele banheiro, sem olhar para trás um segundo sequer. Quando eu estava quase chegando no meu carro, ouvi a porta de entrada do prédio se abrindo com um estrondo atrás de mim. O homem estava me perseguindo. Cheguei ao carro, liguei o motor desesperadamente, mas ele me alcançou, jogando o corpo contra o meu carro. Ofegante e aterrorizado, olhei pelo retrovisor enquanto me afastava em alta velocidade. E a imagem que vi ainda me assombra. O homem se levantou como se nada tivesse acontecido. Ele ficou lá, parado, só me observando ir embora. Eu estava mais do que abalado. Eu não conseguia processar o que tinha acabado de acontecer. A gente sempre ouve histórias assim na TV, nos filmes, mas nunca pensa que pode acontecer com a gente de verdade. Dirigi bem acima do limite de velocidade pelo resto do caminho. O risco de dormir ao volante tinha desaparecido completamente, substituído por uma dose cavalar de adrenalina. Até hoje eu não sei quem era aquele homem. Não faço ideia de onde ele veio ou qual era o problema dele. Se eu tivesse que chutar, diria que era talvez um morador de rua com algum problema mental. Mas um morador de rua no meio do nada, perto de uma estrada, no meio da noite? Nada daquilo fazia o menor sentido. Tudo o que eu sei é que nunca mais parei em pontos de descanso desconhecidos na beira da estrada. E sinceramente pretendo continuar assim pelo resto da minha vida. Obrigado por ouvir minha história até o final. Se você também tem alguma experiência assustadora na estrada, compartilhe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Até a próxima, e dirijam com cuidado.